Semestre 2021/2, SIC 0231, Laboratório de Circuitos Lógicos, Universidade de Brasília. O grupo é 44, os componentes do grupo são Gabriel da Conceição Miranda e Rafael Alves Pereira. Esse é o vídeo correspondente à primeira questão do projeto final, que pede para a gente fazer um programa no nosso processador, Zepto processador, que multiplique R2 por R3 e armazene esse valor em R1, sendo esses os limites para R2 e R3. R2 e R3 tem que ser menor do que 256, porque caso 256 vezes 256 dá 65.536. E esse é o número que a representação com 16 bits não consegue representar. Por isso, estabelece os 255 como maior valor de R2 e 255 como maior valor de R3. Se R2 fosse, se um fosse 255 e o outro fosse 256, ainda assim daria certo, mas não está no limite aqui, então a gente vai trabalhar só com isso aqui. Bem, primeiramente eu vou apresentar o circuito, né? O processador. Aqui está o nosso processador em miniatura, eu vou dar um zoom aqui. Bem, aqui a gente tem os blocos, né? O bloco de controle, aqui para calcular qual será o próximo PC, a próxima linha da memória, né? Aqui para calcular o PC mais um, para jogar aqui no MUX aqui embaixo, para poder fazer as contas, para poder armazenar isso no banco de registrador. Aqui está o banco de registradores, as saídas dos valores que estão no registrador A e os valores que estão no registrador B. Aqui seleciona o registrador A, seleciona o registrador B. Aqui eu seleciono o registrador de armazenamento. Aqui o conteúdo do registrador de armazenamento. E aqui seleciono se ele vai armazenar ou não na borda de clock. Aqui a gente tem a ULA. Aqui a gente tem um bloco de controle. Aqui a gente tem um circuitinho que junto com esses MUX vão determinar qual será o próximo PC. Aqui as duas memórias. Aqui a gente tem o comparador e aqui com a entrada de SU, né? Certo? Para poder saber se ele está comparando números com sinal ou sem sinal. Bem, é basicamente isso. E a gente tem os displays de acompanhamento. Aqui a gente tem o display para acompanhar o PC. Como o PC tem 10 dígitos, eu uso apenas 2 displays, certo? E como são 10 dígitos, aqui 2 displays dão 12 bits. Mas como são só 10 bits, na verdade, perdão, 10 dígitos não, 10 bits. Como são só 10 bits, então eu coloquei mais 2 aqui fixos em 0. Para poder variar esse aqui só de alguns números, não vai pegar todos os números. Aqui a gente tem os registradores A e B que estão selecionados aqui nas entradas. Aqui a gente tem o que aparece na nossa memória, que é o 4 displays para o imediato. Aqui é a seleção do registrador, ou seja, esse valor aqui, por exemplo, do registrador, seleção do A, seleção do B. A seleção não é o conteúdo, a seleção do registrador A, seleção do registrador B. O conteúdo aparece aqui nesses outros dois. E o registrador D e o operador. Qual é a operação que foi selecionada? Então esse aqui vai seguir de acordo com a memória. Aqui a gente tem o professor falou que pode ser um clock manual ou um clock automático. Eu coloquei um MUX aqui para selecionar, porque às vezes eu preciso debugar, então eu uso o manual para debugar. Às vezes eu quero fazer um processamento rápido, então eu uso o automático, para não ter que ficar trocando toda hora e salvando circuito diferente. Aqui o reset síncrono. Se fosse um assíncrono, você pode ver que na hora do funcionamento do circuito vai dar alguns warnings aqui embaixo, justamente por ele ser síncrono, porque no primeiro sinal de clock, esse operador aqui está indefinido, por causa que é síncrono, então só vai resetar no próximo board clock. Então antes da primeira board clock vai estar indefinido e consequentemente todas essas saídas aqui vão estar indefinidas, então vai dar alguns warnings de indefinição. Então é isso, funcionamento do nosso circuito. Eu já escrevi o programa aqui, eu vou explicar um pouco sobre o programa agora. Bem, o primeiro programa é uma multiplicação, certo? Então, espera aí, só um momento. Aqui,
Primeiro programa é esse aqui, a multiplicação de dois números. Aí a gente tem duas opções, multiplicar x por y, a gente pode somar y vezes o número x, ou somar x vezes o número y. Aqui em amarelo e em verde são essas duas opções que a gente pode seguir, certo? Então, vai depender, às vezes é melhor, tipo, se fosse 1000 vezes 1, seria melhor somar seria melhor somar uma vez o número 1000 do que 1000 vezes o número 1. Então, justamente aqui a gente tem duas opções, e essa linha azul é a linha que seleciona qual dessas duas opções eu vou seguir. É justamente que eles chamam aqui BLEU, que é tipo, se dependendo qual for maior, qual for menor, eu vou seguir esse caminho ou esse caminho. Aqui são essas primeiras linhas aqui são as linhas padrões, né? Junto com essa última aqui, que é as linhas de atribuição. Aqui manda pular para a linha azul e aqui retorna para o final, que é um loop finito mostrando R1. Então, basicamente é isso o nosso programa. Eu copiei essas linhas de código aqui, que são os códigos aqui. Essa primeira coluna aqui é o código do imediato, essa segunda coluna é o código de operação, mas dos registradores A e B e do registrador D também. Então, eu copiei isso para o circuito aqui, nessas duas memórias aqui. Então, eu vou simular comportamento. Deixa eu só ver o que tem aqui na nossa memória. Ó, no nosso, aqui não, cancel, ó. Aqui, ó, os dois imediatos estão como valor máximo, né? No caso, 255. Então, aqui estão com valor máximo, 255. O resultado da multiplicação de 255 por 255 é 65.025, que em hexadecimal corresponde a FE01. Então, eu vou dar um OK. Vou dar um play. Então, ó, primeiramente eu vou selecionar o clock automático para não ficar... Não, primeiramente eu vou selecionar o clock manual. Vou dar o reset, que ele dá os warnings, justamente por conta que a início não tem nada definido na saída do registrador antes de eu dar o clock. Então, consequentemente, essas saídas dos blocos de controle que vão controlar outros blocos também estão indefinidas. Mas agora já estão todas definidas, porque eu acionei o reset zerou o registrador e zerou o registrador. Então, agora eu vou desativar o reset e ativar o clock manualmente. Você pode ver aqui, ó, que ele vai seguindo as linhas da memória. 1, 2, 3. E aqui ele vai acompanhando justamente aquelas linhas de comando que eu mostrei. Aqui vai ser tipo mostrando justamente aqui, ó. Por exemplo, 0002, 00FB. Justamente essa linha da memória que ele vai executar quando eu der o próximo clock. Então, vou dar o próximo clock. Aí ele pulou da 3 para 5 aqui, justamente por conta do comando aqui de pular para a linha azul. E aí, assim sucessivamente, eu vou, para não se estender muito, eu vou ativar o clock automático aqui. E vou ligar aqui, ele vai calculando. E ele calcula FE01, que é justamente 65.025 em hexadecimal.